O sol ainda mal havia surgido, quando o pai saiu de casa mancando. O ferimento na perna ardia, mas ele não podia parar. A lavoura não esperava, e o filho não aceitava desculpas. Mesmo vendo a dor, o homem apoiava-se em um pedaço de madeira. Cada passo exigia esforço. O suor escorria antes mesmo do trabalho. O corpo pedia descanso, mas a mente insistia. Ele precisava obedecer. Mesmo ferido, aquele campo conhecia sua história. Foi ali que tudo começou. Foi ali que ele construiu o futuro do filho, com mãos calejadas e fé constante. Mas agora era tratado como peso. O fazendeiro bilionário chegou cedo. O olhar frio não demonstrava preocupação. Observou o pai de longe e ignorou o ferimento. Para ele, produção vinha antes de tudo, até da própria família. O pai tentou explicar a dor, mostrou a perna machucada, falou com voz baixa, mas firme. O filho sequer respondeu, apenas ordenou que o trabalho continuasse. Se essa história já está tocando, você inscreva-se agora no canal, porque ela vai muito além disso e pode mudar sua forma de ver a vida. Não perca nenhum capítulo. Acompanhe até o final e fique com a gente. O velho respirou fundo e voltou ao trabalho. Cada movimento rasgava por dentro. Mas ele não reclamou, não levantou a voz, apenas seguiu. Com dignidade, os trabalhadores observavam em silêncio. Ninguém ousava intervir. O medo falava mais alto. Mas o respeito pelo pai era visível. Alguns abaixavam a cabeça, outros cerravam os punhos, sentindo a injustiça. O sol subia lentamente e o calor aumentava. A ferida começava a sangrar, manchando a terra. A mesma terra que um dia prosperou. Com aquele suor, o bilionário observava tudo, sem demonstrar emoção. Falava de metas, de números, de lucro, como se ali não houvesse um pai. O pai sentiu a perna falhar, precisou se apoiar. O mundo girou por um instante, mas ele permaneceu em pé. A fé o sustentava, mesmo quando o corpo queria cair. Se você acredita em histórias de fé, se inscreva agora no canal. Esses relatos precisam chegar a mais pessoas, e sua inscrição faz diferença. Não custa nada e ajuda muito. O vento soprou leve, como um alívio momentâneo. O pai fechou os olhos e fez uma oração silenciosa. Não pediu vingança, apenas força para continuar. Enquanto isso, o filho aumentava a pressão. Exigia mais rapidez. Ignorava o sofrimento. Cada ordem era como um golpe no coração daquele homem. A ferida ardia mais. O sangue misturava-se à poeira. O pai respirava com dificuldade, mas seguia firme, sem xingar, sem reclamar, sem perder a fé. Os trabalhadores trocavam olhares. Era impossível não sentir algo estranho. O clima estava pesado, como se a lavoura observasse tudo, como se o céu registrasse cada ato e cada escolha. Agora comenta aqui embaixo. Escreve, estou vendo, só pra gente saber que você está acompanhando esse vídeo até agora. Seu comentário ajuda muito e fortalece o canal. O pai cambaleou novamente. Quase caiu, mas foi amparado por um colega. O bilionário viu e virou o rosto, como se aquilo não existisse, como se fosse normal. O silêncio tomou conta do campo. Nem os pássaros cantavam. O ar parecia diferente, mais pesado, mais atento. Algo invisível estava se aproximando. O pai sentiu um arrepio, mesmo sob o sol quente. Uma sensação estranha, misturada com paz. Ele não estava sozinho, mesmo machucado, mesmo humilhado. O filho continuava indiferente, convencido de seu poder, sem perceber que algo maior não se controla e não se ignora. Se essa história está te prendendo, se inscreve no canal agora, porque o que vem depois vai surpreender você. Ativa o sininho e continua com a gente.
Até o final, o pai voltou a apoiar-se na madeira, respirou fundo e levantou o olhar para o céu sem revolta, sem ódio, apenas confiança. No tempo divino, o vento balançou as plantas. De forma diferente, como um sinal discreto. Nada sobrenatural, nada visível. Mas algo mudou no ambiente. A lavoura parecia ouvir cada passo do pai, cada ordem injusta, cada silêncio e cada lágrima contida. A terra guardava tudo. Sem esquecer, o pai sentiu forças que não vinham do corpo, vinham da fé, da certeza de que a justiça não falha, mesmo quando demora, ao longe, o filho. Sentiu um incômodo estranho, um aperto no peito que ele ignorou. Atribuiu ao calor sem imaginar. O que estava por vir, o céu permanecia claro, mas atento, como testemunha silenciosa de tudo. Aquele não seria apenas mais um dia naquela lavoura. O pai continuou, mesmo ferido, mesmo cansado, mesmo humilhado, sem saber que sua dor não passaria despercebida. E naquele campo simples, algo começou a se mover, não nos olhos, mas nos corações. A Virgem Maria ainda não aparecia, mas já agia. O pai continuava trabalhando em silêncio. A perna ferida já quase não respondia. Mas ele seguia, por força da fé, e não do corpo. Cada passo era uma oração, cada respiração, um esforço. O sol agora queimava com intensidade, a lavoura refletia o calor, e o suor escorria sem parar. O pai sentia a visão turva, mas se mantinha de pé, porque desistir nunca fez parte de sua vida. A terra parecia mais pesada, como se absorvesse aquela dor. Cada enxadada era lenta e dolorosa, mas firme. A dignidade daquele homem falava mais alto que a humilhação. O filho observava de longe, com o olhar fixo, mas distante. Falava ao telefone, tratando de negócios, enquanto o pai sangrava. A poucos metros dali, os trabalhadores sentiam revolta, mas o medo os calava. Ninguém ousava enfrentar o patrão. Mesmo vendo a injustiça, o campo inteiro parecia suspenso, como se aguardasse uma resposta do céu. O pai apoiou-se novamente, respirou com dificuldade, o ferimento latejava, mas ele fechou os olhos e pediu força, não para si, mas para o coração do filho. O vento passou suave, tocando seu rosto como um consolo silencioso. Nada visível, nada sobrenatural, apenas paz. Em meio à dor, a lembrança do passado voltou, do filho pequeno correndo pela lavoura, aprendendo a plantar, a respeitar, a rezar. O pai sentiu o coração apertar, ele se perguntava em silêncio onde havia falhado, mas logo afastava o pensamento. Sabia que cada escolha pertencia ao filho e que o amor ainda estava ali. O sol parecia parar por instantes. O tempo ficava estranho, o silêncio mais profundo. Até os insetos cessaram. O campo inteiro observava. Algo invisível começava a agir. O pai sentiu um arrepio leve, mesmo suando, mesmo cansado. Algo diferente o envolvia. Uma calma firme, que não vinha do corpo, Sentiu mas da um alma. incômodo, Um aperto no peito que o fez parar. Por alguns segundos, ele respirou fundo. Tentou ignorar, mas a sensação permaneceu. A lavoura parecia mudar. As folhas se moviam. Lentamente, o ar estava mais denso, não pesado, mas atento. Como se cada gesto fosse registrado, o pai apoiou-se na enxada e permaneceu em pé, mesmo tremendo. Ele sentia que não estava sozinho, que sua dor não passava despercebida. Os trabalhadores perceberam algo diferente no ambiente. Alguns fizeram o sinal da cruz, outros fecharam os olhos. Era impossível explicar, mas fácil sentir que algo maior se aproximava. O filho voltou a dar ordens,
mas sua voz já não era firme. Havia inquietação. Mesmo sem entender, ele sentia que tinha ido longe demais, sem perceber. O pai respirou fundo novamente. A dor ainda existia, mas já não dominava. A fé sustentava. Cada músculo, cada passo, cada silêncio. O céu permanecia claro, sem sinais visíveis, mas atento, como testemunha fiel da injustiça e da paciência. Daquele homem simples, o vento passou outra vez, mais forte agora. Levantando poeira, mas trazendo frescor, o pai sentiu alívio, como se fosse tocado por algo protetor. A lavoura parecia viva, reagindo ao momento. Nada mágico, nada teatral, apenas o natural, respondendo à fé e à verdade. O filho levou a mão ao peito. Sentiu a respiração falhar. Por um instante, o orgulho tentou resistir, mas algo começava a quebrar, por dentro. Mesmo sem ele admitir, o pai permaneceu firme, mesmo exausto, mesmo ferido. Ele sabia que a justiça divina age no tempo certo e não falha. Os trabalhadores sentiam esperança, misturada com medo, mas esperança ainda assim, algo estava mudando, mesmo que lentamente, mesmo que em silêncio, como a fé costuma agir. O campo parecia suspenso. Entre o que foi e o que viria, nada seria igual. Depois daquele dia, a dor estava sendo vista e a verdade revelada. O pai fechou os olhos por um instante e agradeceu. Mesmo sem entender tudo, a fé permanecia intacta, e isso bastava para continuar. Mais um pouco. O filho olhou para o pai, por alguns segundos. Sem palavras, sem ordens. Algo diferente surgia. Não era arrependimento ainda, mas já não era indiferença. A lavoura respirava lentamente, como se aguardasse o próximo passo, daquela história que estava longe de acabar, mas cada vez mais perto de uma intervenção maior, e mesmo sem aparecer, mesmo sem ser vista, a Virgem Maria já caminhava naquele campo, transformando dor em esperança, silêncio em justiça e orgulho em queda. O pai sentia a perna endurecer. O ferimento pulsava em silêncio, mas ele continuava, com passos curtos e firmes. A dor já não era surpresa. Era companheira. A enxada tocava a terra devagar. Cada movimento exigia cuidado. O suor misturava-se ao sangue que manchava o chão. A lavoura recebia tudo, sem julgar, sem devolver. Os trabalhadores olhavam apreensivos. Ninguém falava, mas todos sentiam que algo estava errado. Além do que os olhos viam, o ar parecia carregado de expectativa. O filho caminhava de um lado a outro, inquieto, sem motivo aparente. O telefone já não o distraía. Os números perdiam sentido e o silêncio do pai começava a incomodar. O pai apoiou-se novamente. Respirou fundo. A vista escureceu por segundos, mas ele permaneceu em pé, não por teimosia, mas por fé e entrega. O vento passou mais uma vez, levantando poeira, tocando o rosto do pai, como um afago discreto, nada visível, nada estranho, mas reconfortante. A lembrança da esposa voltou, da fé que compartilhavam, das orações ao amanhecer. O pai sentiu o coração aquecer, mesmo na dor, mesmo no cansaço. Não estava só. O filho sentiu um calafrio. Olhou ao redor, tentou identificar a causa, mas nada havia. Apenas o campo, o pai ferido e um peso crescente. No peito, a lavoura parecia mais silenciosa, como se o tempo diminuísse. Os passos ficaram lentos. O som distante, quase inexistente. Algo se movia sem ser visto. O pai fechou os olhos, por alguns segundos, e fez mais uma oração. Não por descanso, não por alívio, mas por misericórdia, no coração do filho.
Os trabalhadores sentiram arrepios. Alguns seguraram lágrimas, outros apertaram as mãos. A injustiça era clara, mas também era clara. A força daquele homem, que não desistia. O filho tentou falar, mas a voz não saiu. Engoliu seco, respirou fundo. A arrogância começava a falhar, mesmo sem admitir. Algo o confrontava. O pai deu mais alguns passos. A perna quase não respondia, mas a alma o empurrava. Ele sabia que aquela dor não seria em vão, mesmo sem entender. O sol continuava alto, queimando a pele, mas o pai sentia um frescor, que não vinha do vento, vinha de dentro, como uma paz firme e constante. A terra parecia diferente, mais viva, mais atenta. Cada folha se movia, sem pressa, sem barulho, como se observasse. O filho parou novamente, colocou a mão no peito. A respiração ficou curta. Ele sentia medo, não da perda, mas da verdade, que se aproximava. O pai apoiou-se na enxada e permaneceu imóvel. O corpo tremia, mas o olhar estava firme, voltado para o horizonte. Confiando sem revolta, o silêncio era absoluto. Até os pássaros haviam cessado. O campo inteiro aguardava. Algo que não vinha do homem, nem do dinheiro, nem da força, mas do céu. O filho olhou para o pai. Mais tempo dessa vez. Viu o sangue, viu o cansaço, viu a dignidade e algo se quebrou. Dentro dele, a lavoura parecia respirar. O vento voltou suave, movendo as plantas, como um sussurro, sem palavras, sem sinais, mas cheio de sentido. O pai sentiu uma força nova. Não no corpo, mas na fé ele sabia que estava sendo visto, que sua dor não passava despercebida. Os trabalhadores se aproximaram sem ordem, sem sinal, movidos por respeito e por algo maior. Ninguém falava, mas todos sentiam. O filho desviou o olhar. Sentiu vergonha, sentiu conflito. O orgulho resistia, mas já não dominava. O coração endurecido começava a ceder. O sol parecia menos agressivo. A luz mais suave. O calor mais tolerável. O pai respirava melhor, mesmo ferido, mesmo cansado. Algo o sustentava. A lavoura seguia em silêncio, mas o silêncio já não era vazio. Era atento, era vivo, era testemunha de uma mudança lenta e inevitável. O pai fechou os olhos novamente e agradeceu, sem saber o motivo, sem ver sinais. A fé o mantinha firme, e isso bastava. Por agora, o filho sentiu um nó na garganta. Tentou engolir, mas não conseguiu. A verdade pressionava. Sem palavras, sem acusações, apenas presença. O vento passou mais forte, levantando poeira. Mas trazendo clareza, o campo parecia responder. Àquele momento, como se algo maior estivesse em movimento, o pai permaneceu em pé, mesmo com a perna ferida. Mesmo com dor, ele sentia que aquele dia não terminaria igual aos outros. E enquanto o céu observava, em silêncio absoluto, a Virgem Maria continuava agindo, sem aparecer, sem espetáculo, transformando tudo por dentro. O pai sentiu a perna falhar novamente. O peso do corpo tornou-se maior. Ele apoiou-se com dificuldade. A respiração estava curta, mas o olhar permanecia firme. Não havia desespero, apenas resistência silenciosa. O sangue escorria lentamente, misturando-se à poeira do chão. Cada passo deixava marcas, não apenas na terra, mas na consciência de quem observava. A lavoura inteira parecia sentir aquela dor. O filho caminhava inquieto, sem destino certo. O orgulho já não o sustentava. Algo o incomodava profundamente. Era impossível ignorar o sofrimento à sua frente. Mesmo tentando, o silêncio do pai falava alto. Mais do que qualquer acusação,
Mais do que qualquer pedido, era um silêncio carregado de dignidade, de fé e de verdade. Os trabalhadores permaneciam atentos. Ninguém ousava falar, mas todos sentiam que aquele momento não era comum. Havia algo maior se desenrolando ali. O vento passou novamente, mais constante, mais presente, movendo as plantas, como se o campo respirasse, em sintonia. Com aquele instante, o pai fechou os olhos por um segundo. A dor era intensa, mas a mente estava serena. Ele confiava, mesmo sem entender, mesmo ferido, mesmo humilhado. O filho sentiu um aperto forte. O coração acelerou. A respiração falhou. Ele parou. Levou a mão ao peito. Tentou se recompor, mas não conseguiu. A lembrança da infância voltou. Do pai trabalhando sob o sol. Do cuidado silencioso. Do exemplo diário. Aquelas imagens invadiram a mente sem aviso, sem permissão. O campo parecia suspenso. Entre passado e presente, nada se movia rápido, nada fazia barulho até o vento. Agora soprava leve. Como um aviso, o pai abriu os olhos e olhou para o horizonte, sem procurar o filho, sem esperar resposta. A fé o guiava. Não a aprovação humana, nem o reconhecimento. O filho tentou falar, mas a voz não saiu. Engoliu seco. O orgulho lutava, mas já estava enfraquecido. A verdade pressionava. Sem palavras, os trabalhadores sentiram arrepios. Alguns se aproximaram um pouco, movidos por respeito, não por ordem. Era impossível ficar distante, diante daquela injustiça e daquela fé. O pai deu mais um passo. A perna quase cedeu, mas ele se manteve. A dignidade não se quebrava, mesmo quando o corpo já não respondia. Como antes, o sol parecia menos agressivo. A luz mais suave. O calor mais suportável. O ambiente mudava, não por magia, mas por consciência e verdade. O filho desviou o olhar, sentiu vergonha, sentiu medo, não de perder poder, mas de encarar quem estava se tornando. Diante de todos, a lavoura permanecia em silêncio, como se aguardasse uma decisão. Nada era imposto, nada era forçado, tudo dependia. Do coração endurecido, o pai apoiou-se novamente. Respirou fundo. A dor estava ali, mas não dominava. A fé sustentava. Cada músculo, cada passo. O vento levantou a poeira, mas não cegou. Parecia limpar o ar, tornar tudo mais claro, mais evidente, mais real, mais humano. O filho sentiu o peso da escolha. Continuar cego ou reconhecer a dor que causava. Aquele instante não permitiria neutralidade nem fuga. Os trabalhadores observavam atentos. O clima era denso, mas não pesado. Era decisivo. Algo estava prestes a mudar. Mesmo sem gritos, mesmo sem gestos dramáticos, o pai permaneceu firme, mesmo cansado, mesmo ferido. Ele sabia que não estava só, que sua dor era vista. O filho fechou os olhos, respirou fundo, sentiu o coração apertar. Algo se quebrava, não por força, mas por verdade, que se impunha. A lavoura parecia responder, com um silêncio profundo, como se testemunhasse um confronto interno, mais intenso que qualquer discussão ou ordem. O pai sentiu uma calma, profunda, mesmo em pé, mesmo ferido. A fé o envolvia, como um abrigo invisível sem forma, mas real. O filho abriu os olhos. O olhar estava diferente. Já não havia frieza, havia conflito. Novo. E começava a surgir. Dentro dele, o sol seguia seu curso. Nada havia parado, mas tudo mudara. O campo guardava aquele momento, como um marco que não seria esquecido por ninguém. E enquanto tudo acontecia, sem espetáculos, sem aparições,
A Virgem Maria continuava intercedendo. No silêncio dos corações, onde a verdadeira mudança começa, o pai sentiu o corpo estremecer. Não era apenas dor, era cansaço acumulado, de anos, de silêncio, de esforço não reconhecido. Mas ele permaneceu em pé. A perna ferida ardia, o sangue já secava na pele, a poeira colava, mas o olhar seguia calmo, sem revolta, sem acusação, apenas firme. O campo parecia mais atento, como se cada folha escutasse cada respiração do pai. O tempo corria, mas de forma diferente, mais lenta, mais consciente. O filho caminhou alguns passos. Parou novamente. O coração batia descompassado. Nada fazia sentido. Os números, as ordens, o poder. Tudo parecia vazio. A memória voltou forte. Do pai, acordando cedo. Do prato simples à mesa, do cuidado silencioso, do exemplo constante, sem exigir nada, sem reclamar. O pai apoiou-se na enxada. Respirou fundo. A dor persistia, mas não dominava. Ele sabia que aquela resistência não era inútil. Os trabalhadores se mantinham próximos, sem dizer palavra. O respeito era visível. A admiração também. Mesmo diante da injustiça, a dignidade do pai se destacava. O vento passou novamente, mais firme, sem levantar poeira, apenas tocando, como um lembrete, de que nem tudo depende da força humana. O filho levou a mão ao rosto. Passou, os dedos pelos olhos. Tentou afastar pensamentos, mas não conseguiu. A imagem do pai ferido não saía da mente nem do coração. O campo seguia silencioso, mas vivo. Cada som parecia distante, como se o mundo exterior tivesse sido suspenso. Para aquele instante decisivo, o pai fechou os olhos, por alguns segundos, e respirou com dificuldade. Mesmo assim, sentia paz. Uma paz estranha, mas verdadeira. O filho tentou voltar ao controle. Deu alguns passos, ergueu a voz, mas ela falhou. Saiu fraca, sem autoridade, sem convicção. Os trabalhadores perceberam. Mudado. Algo havia. Mesmo sem palavras, mesmo sem ordens. O poder já não parecia absoluto. O orgulho mostrava rachaduras, visíveis. O pai permaneceu imóvel. Não por fraqueza, mas por firmeza. Ele sabia que não precisava avançar nem recuar. A verdade já estava ali. O sol parecia menos agressivo. A luz tocava a lavoura de forma mais suave. O calor era o mesmo, mas o peso já não era tão grande. No ambiente, o filho sentiu vergonha. Não diante dos trabalhadores, mas diante de si. A consciência pesava. Mais que qualquer responsabilidade, mais que qualquer perda. Material, o silêncio se prolongava. Sem desconforto, sem tensão explosiva. Era um silêncio que obrigava a pensar, a sentir, a encarar. O pai respirou fundo novamente. A perna tremia, mas o coração não. Ele permanecia. Firme, sustentado por algo maior que a dor ou o medo. O vento moveu as plantas, todas ao mesmo tempo, como um sinal discreto. Nada sobrenatural, nada visível, mas profundamente sentido por todos. O filho parou de vez. O corpo rígido, o olhar distante. Ele sabia que algo precisava mudar, mesmo sem saber como ou quando. Os trabalhadores se entreolharam. Alguns respiraram fundo, outros abaixaram a cabeça. Era impossível fingir que nada estava acontecendo. Aquele momento marcava todos. O pai sentiu uma força calma percorrer o corpo. Não curava a ferida, mas sustentava a alma. Ele compreendia que a justiça divina não se apressa. O céu permanecia claro, sem sinais visíveis, mas atento, como testemunha silenciosa de cada escolha,
de cada silêncio e de cada queda interior. O filho sentiu o peito apertar, mais uma vez. Dessa vez, não tentou ignorar. Permaneceu parado, respirando, confrontado. O campo parecia esperar. Nada se movia rápido. Nada fazia barulho. Tudo estava suspenso, como se aguardasse o próximo passo. Do coração endurecido, o pai abriu os olhos e olhou ao redor, sem buscar aprovação, sem buscar desculpas. Ele confiava que aquele dia não terminaria igual. A lavoura guardava tudo. Cada passo, cada dor, cada silêncio. Nada se perdia. Nada era em vão ali. E mesmo sem ser vista, mesmo sem palavras, a Virgem Maria continuava presente, transformando lentamente dor em consciência e orgulho em queda. O pai tentou dar mais um passo, mas o corpo respondeu com fraqueza. A perna ferida falhou. Ele se apoiou com dificuldade, respirou fundo e permaneceu em pé, mesmo à beira do limite. O suor escorria pelo rosto, misturado à poeira e ao cansaço extremo. Os músculos tremiam, mas o olhar seguia sereno, sem ódio, sem revolta. Os trabalhadores prenderam a respiração. Vendo o esforço final, ninguém se movia, por medo, por respeito e por algo maior que não sabiam nomear. O filho percebeu o movimento. Virou-se rapidamente e viu o pai quase cair. O coração acelerou. Aquela imagem atravessou como um choque sua consciência. O silêncio tornou-se absoluto. Nem o vento soprava. O tempo parecia suspenso. O campo inteiro observava. Aquele instante decisivo, entre o limite do corpo e a força da alma. O pai apoiou-se na enxada. Os dedos apertaram o cabo. A respiração era curta, mas controlada. Ele não queria cair. Não ali, não daquele jeito. O filho deu um passo à frente, parou, hesitou. O orgulho ainda resistia, mas já não comandava. O corpo reagia. Antes da mente. A lembrança do pai forte, trabalhando incansável, voltou como um golpe. A imagem atual, ferido e exausto, contrastava demais. Para ser ignorada, o campo parecia mais claro, não pela luz, mas pela verdade exposta. Nada estava escondido, nada podia ser fingido. Aquele momento exigia uma escolha. O pai fechou os olhos. Sentiu a dor pulsar, mas também sentiu paz, uma calma profunda que o sustentava, mesmo sem forças, mesmo sem apoio. Os trabalhadores se aproximaram instintivamente, sem ordens, sem palavras, movidos pela dignidade daquele homem, que resistia em silêncio. O filho sentiu o peito apertar. A respiração falhou. Ele levou a mão ao coração. Não era dor física, era consciência, era confronto, era verdade. O vento voltou a soprar, leve e constante, como um suspiro que atravessava a lavoura. Sem pressa, sem ruído, o pai abriu os olhos e viu os trabalhadores próximos, viu o filho imóvel, viu a terra que sempre sustentou. E sentiu que algo mudava. O sol parecia menos agressivo. A luz tocava o chão, de forma suave. O calor permanecia, mas o ambiente já não era o mesmo de antes. O filho deu mais um passo, agora decidido. A postura rígida cedeu. O olhar estava diferente, carregado de conflito e vergonha. O pai tentou avançar, mas a perna cedeu. Ele perdeu o equilíbrio por um instante e então parou, apoiando-se novamente. Com esforço, os trabalhadores reagiram, prontos para amparar. Mas o pai levantou a mão, pedindo calma. Ele queria permanecer de pé, por si mesmo. O campo inteiro parecia conter a respiração. O silêncio era profundo, carregado de sentido. Nada ali era comum. Tudo era decisivo.
Naquele instante, o filho finalmente se moveu, apressou o passo e se aproximou, não com ordens, mas com hesitação e medo. Do que veria, o pai levantou o olhar, encontrou os olhos do filho. Não havia acusação nem súplica, apenas verdade exposta, sem palavras. Filho sentiu o peso daquele olhar. Mais forte que qualquer grito, mais duro que qualquer cobrança, o orgulho não resistiu. Rachou por dentro e começou a ceder. O vento passou novamente, movendo as plantas, como um sussurro, de confirmação. Nada visível, nada místico, apenas presença. O pai respirou fundo, sentiu a perna latejar, mas o coração estava firme. Ele sabia que aquele momento não seria esquecido. Por nenhum deles, o filho parou diante do pai. A voz não saiu, as palavras não vinham, a garganta estava seca. O silêncio falava, por tudo que precisava ser dito. Os trabalhadores observavam atentos, ninguém interferia. Era um momento íntimo. Mesmo em público, a verdade estava ali, entre pai e filho, sem filtros. O campo parecia esperar, como testemunha, viva. De uma virada silenciosa, nada havia terminado, mas nada seria como antes. Depois dali, o pai manteve-se firme, mesmo ferido, mesmo cansado, sustentado pela fé, que nunca o abandonou nem naquele limite final. E enquanto o filho encarava a própria consciência, a Virgem Maria continuava agindo, sem aparecer, sem palavras, transformando corações. O filho permaneceu parado, diante do pai. O silêncio parecia pesado, mas necessário. Ele tentava falar, mas as palavras não vinham. O orgulho ainda lutava, mesmo enfraquecido. O pai respirava com dificuldade. A perna latejava, mas o olhar permanecia firme. Não havia cobrança nem julgamento, apenas presença e verdade silenciosa. Os trabalhadores observavam atentos. Ninguém ousava interromper aquele instante. Era mais forte que qualquer ordem, que qualquer poder. Ali o vento passou novamente, levantando levemente a poeira, sem agredir, sem assustar, como um sinal discreto de que algo maior acompanhava tudo. O filho desviou o olhar, sentiu vergonha, sentiu medo, não de perder dinheiro, mas de encarar quem havia se tornado naquela lavoura. A lembrança da infância voltou, do pai ensinando a plantar, a cuidar da terra, a respeitar pessoas, a trabalhar com honestidade. Tudo aquilo agora pesava no coração. O pai apoiou-se melhor, tentando aliviar a dor. O corpo tremia, mas ele se mantinha de pé. Não por teimosia, mas por dignidade. O filho respirou fundo, sentiu o peito apertar. Algo quebrava por dentro, sem barulho, sem espetáculo. Apenas verdade e confronto interior. O campo parecia mais calmo, como se aguardasse o próximo passo. Nada pressionava, nada forçava. Tudo dependia da escolha. O pai fechou os olhos por um instante. Sentiu a fé sustentá-lo. Mesmo naquele limite, ele confiava que a justiça divina não se impõe, mas se revela. Os trabalhadores sentiram arrepios. Alguns apertaram as mãos. Outros baixaram a cabeça. O momento era solene, mesmo sem palavras, mesmo sem sinais visíveis. Do céu, o filho deu um passo à frente e parou novamente. A respiração estava curta, o coração acelerado. Ele sentia que precisava decidir, sem fuga. O pai abriu os olhos e encontrou o olhar do filho, sem acusação, sem rancor, apenas firmeza e amor silencioso, que resistiu. O silêncio se prolongou, mas já não. Era desconfortável, era necessário, era revelador. Tudo o que precisava ser entendido estava ali.
O vento soprou leve, movendo as plantas, de forma harmoniosa. O campo parecia vivo, atento, testemunhando. Aquele momento, o filho levou a mão ao rosto. Respirou fundo, tentou se recompor, mas não conseguiu. As emoções vinham fortes e verdadeiras. Pela primeira vez, o pai permaneceu, imóvel. Mesmo com a dor intensa, ele sabia que aquele instante não se repetiria e que qualquer gesto seria definitivo. Os trabalhadores se aproximaram um pouco, não por curiosidade, mas por respeito. O campo inteiro parecia concentrado naquele encontro. Entre pai e filho, o filho finalmente levantou o olhar. Os olhos estavam marejados. A voz ainda não vinha, mas o coração já não estava fechado. Como antes, algo cedia. O sol parecia menos agressivo. A luz tocava o chão, de forma suave. O calor permanecia, mas o peso já não dominava o ambiente. O pai sentiu um alívio estranho, mesmo sem mudança concreta. Algo havia se deslocado. Por dentro, ele sabia que o orgulho do filho começava a ruir. O vento passou mais forte, sem violência, apenas presença, como um suspiro profundo que atravessava a lavoura inteira. Em silêncio, o filho respirou fundo novamente. Sentiu o peito apertar, mas não resistiu. Permaneceu ali, sem ordens, sem gritos, sem máscaras. O pai apoiou-se melhor. A dor ainda existia, mas a alma estava firme. Ele confiava que aquele momento era a resposta à sua fé. Os trabalhadores sentiam esperança, misturada com tensão. Mas esperança ainda assim. Algo estava acontecendo, mesmo que lentamente, mesmo sem palavras, e isso era visível. O campo parecia guardar. Cada segundo, cada respiração. Nada era em vão. Nada se perdia. Tudo estava sendo registrado. Ali, o filho baixou a cabeça. O corpo já não sustentava. O orgulho de antes. A queda não era física, era interior e silenciosa, mas real. O pai observava, sem triunfar, sem condenar. Ele sabia que a verdadeira mudança começa no coração e não no medo. E enquanto o silêncio fazia seu trabalho, a Virgem Maria continuava intercedendo, sem aparecer, sem impor, transformando o orgulho em consciência. O filho permaneceu de cabeça baixa, respirando com dificuldade. O silêncio já não o protegia. Agora o confrontava. Cada segundo ali pesava mais que qualquer palavra. O pai observava com calma, mesmo sentindo a dor aumentar, a perna queimava. Mas o coração estava firme. Ele sabia que aquele instante era decisivo. Os trabalhadores mantinham distância, respeitosa, ninguém queria quebrar. Aquele momento, o campo parecia entender que algo sério estava em curso. O vento soprou novamente, mais lento, mais constante, sem levantar poeira, como se quisesse acalmar os ânimos e os corações. O filho levantou o olhar devagar. Os olhos estavam vermelhos, não de raiva, mas de conflito. Ele tentou sustentar o olhar do pai, mas vacilou. A lembrança da mãe surgiu, das orações antes das refeições, do cuidado silencioso, do exemplo de fé, tudo aquilo que havia sido deixado para trás. Agora retornava. O pai apoiou-se melhor, sentindo o corpo tremer. A dor era real, mas não dominava. A fé sustentava. Cada respiração, cada passo imóvel. O campo parecia suspenso. Que foi, entre o e o que poderia ser. Nada avançava, nada recuava. Tudo aguardava. Uma decisão interior, silenciosa. O filho levou a mão ao peito. Sentiu o coração bater forte. A respiração ficou curta. Ele não sabia se era medo ou arrependimento, mas não ignorou.
Os trabalhadores sentiram um arrepio. Alguns fecharam os olhos, outros apertaram as mãos. O ambiente era pesado, mas não negativo. Era verdadeiro e profundo. O pai fechou os olhos por um instante. Respirou com dificuldade, mas sentiu paz. Uma paz que não vinha da ausência de dor, mas da certeza de não estar sozinho. O filho deu um pequeno passo, depois outro, sem ordens, sem postura de comando, apenas humano, diante da própria consciência e do pai. O vento moveu as plantas, todas juntas, como se respondessem àquele movimento, nada visível, nada extraordinário, mas sentido. O pai abriu os olhos, viu o filho mais próximo. O olhar estava diferente, ainda confuso, mas sem arrogância, sem desprezo. Isso já dizia muito. O silêncio se manteve, mas agora era outro, não mais tenso. Era carregado de expectativa, de possibilidade, de mudança. O filho respirou fundo, tentou falar, mas a voz ainda falhou. Ele engoliu seco, sentiu a garganta travar e permaneceu ali. Os trabalhadores observaram atentos. Ninguém se movia. Era como se todos soubessem que aquele momento definiria muito mais que uma ordem de trabalho ou um castigo. O pai sentiu a perna ceder um pouco, mas manteve-se firme. A fé o sustentava, mesmo ferido, mesmo cansado. Ele permanecia, de pé. O sol seguia alto, mas parecia menos agressivo. A luz tocava a lavoura. Com suavidade, o calor existia, mas o peso já não dominava. O filho finalmente falou. Poucas palavras, a voz baixa, sem autoridade, sem dureza. Era um começo ainda frágil. O pai ouviu em silêncio, sem interromper, sem reagir. Cada palavra era um passo difícil para aquele coração endurecido e precisava ser respeitada. O vento soprou mais uma vez, trazendo alívio, não físico, mas emocional. O campo parecia respirar. Com eles, naquele instante, os trabalhadores sentiram esperança, misturada com cautela. Sabiam que palavras não resolvem tudo, mas reconhecer já era algo que nunca haviam visto. O filho abaixou a cabeça novamente. A respiração estava pesada, mas agora honesta. Ele sabia que o caminho seria longo, mas não estava mais fechado à mudança. O pai sentiu lágrimas nos olhos, não de alívio completo, mas de humanidade. A dor ainda existia, mas agora misturada, com esperança silenciosa e real. O campo parecia guardar aquele instante, como se fosse sagrado, não por aparição, mas por verdade e confronto interior. Vivido ali, o vento cessou lentamente. O silêncio permaneceu, mas agora era leve, não opressor. Era o silêncio de quem entende que algo começou, e enquanto pai e filho permaneciam ali, sem gestos grandiosos, sem promessas vazias. A Virgem Maria continuava intercedendo. No invisível, onde a mudança é verdadeira, o filho permaneceu imóvel por alguns instantes, como se organizasse os próprios pensamentos. O peso do silêncio era grande, mas já não esmagava. Agora ensinava, obrigava a olhar para dentro, sem distrações. O pai respirava com cuidado. Cada movimento exigia atenção. A perna ainda doía, mas a alma estava tranquila. Ele sentia que algo essencial já havia mudado. Os trabalhadores mantinham distância, respeitosa e silenciosa. O campo parecia unido. Naquele instante, ninguém ousava quebrar o clima de verdade que se instalara. O vento voltou leve, sem pressa, movendo as folhas, como um sussurro contínuo que embalava o momento, sem impor, sem chamar atenção. O filho levantou o olhar, dessa vez com mais firmeza. Os olhos ainda estavam marejados, mas havia clareza.
Ele encarou o pai, não como patrão, mas como filho. A memória do esforço diário voltou, do corpo cansado do pai, do trabalho sob o sol, da fé simples que sempre sustentou a casa. Tudo aquilo agora ganhava outro valor. O pai apoiou-se melhor, a dor persistia, mas não dominava ele. Permanecia ali, com dignidade, sem exigir nada, sem cobrar. O campo parecia respirar. Em ritmo lento, a lavoura seguia viva, atenta, como testemunha silenciosa daquela reconstrução inicial e delicada. O filho respirou fundo e deu mais um passo, agora decidido. A postura era diferente, sem rigidez, sem arrogância, apenas humano. Os trabalhadores sentiram o clima mudar. Alguns relaxaram os ombros, outros soltaram o ar. O medo que antes existia já não dominava. Havia cautela, mas também esperança. O pai fechou os olhos por um instante. Sentiu uma paz profunda, mesmo sem solução completa. Ele sabia que a fé não falha. Mesmo quando o tempo é longo, o filho falou novamente. Poucas palavras, mas verdadeiras. Reconheceu o erro, sem justificativas, sem desculpas longas. Apenas verdade. O pai ouviu com atenção, sem interromper. Cada palavra era um passo importante. Ele sabia que admitir o erro é mais difícil que mandar. O vento soprou pouco mais forte, sem agressividade, apenas presença. O campo parecia responder àquele gesto, como se aprovasse. A sinceridade. Os trabalhadores se entreolharam. Surpresos, nunca haviam visto aquele homem reconhecer falhas, diante de todos, sem se esconder. O pai sentiu lágrimas surgirem, mas não deixou cair. Não era momento de emoção, era momento de firmeza e discernimento. Reconstrução exigiria tempo. O filho abaixou a cabeça, sentindo o peso da própria consciência, mas também uma leveza nova. A verdade dói, mas liberta. Ele percebia isso agora, com clareza. O campo parecia menos pesado, o ar mais leve. Mesmo com o sol alto, algo havia se transformado. No ambiente e principalmente nos corações. O pai respirou fundo novamente. A perna ainda ardia, mas ele permanecia firme, a fé o sustentava, como sempre. Mesmo nos dias mais duros como aquele, o filho voltou a encarar o pai, com respeito, sem palavras desnecessárias. Ele sabia que ações precisariam vir, mais do que promessas. A partir dali, os trabalhadores começaram a se mover, devagar, retomando o trabalho, mas com outro semblante, mais atentos, mais conscientes, mais humanos. O vento acompanhava o ritmo, movendo a lavoura de forma constante, como se tudo estivesse entrando novamente em equilíbrio. Após o confronto, o pai observava ao redor, reconhecia cada pedaço de terra. Ali estavam anos de esforço, de dor, e agora também de esperança. O filho permaneceu ali, sem pressa, sentindo o peso da responsabilidade que vinha junto com a mudança. Ele sabia que não seria fácil, mas era necessário. O campo seguia vivo, nada havia parado, mas tudo havia sido tocado pela verdade e pela fé, que não se impõe, mas transforma. Com mais firmeza, respirou melhor. Mesmo ferido, sentia-se fortalecido. Por dentro, como quem sabe, que não foi em vão. O filho deu um último olhar ao campo e depois ao pai, compreendendo que aquele dia seria lembrado como o início de algo novo. O vento soprou mais uma vez, suave e constante, como um fechamento silencioso, não de uma história, mas de uma etapa que precisava terminar, para outra começar. E enquanto a lavoura retomava a rotina, a Virgem Maria continuava presente, sem aparições, sem ruídos,
apenas guiando a mudança verdadeira. O dia avançava, lentamente, e o sol já não queimava como antes. A lavoura seguia seu ritmo, mas algo havia mudado. Não na terra, mas nos corações, que ali permaneceram. O pai respirava com mais calma. A dor ainda existia, mas não dominava. Ele sentia o corpo cansado e a alma fortalecida, como quem atravessa uma tempestade e encontra chão firme. O filho caminhava alguns passos à frente. Depois, parava. O peso das decisões era real. Ele compreendia que nada voltaria a ser como antes e que isso era necessário. Os trabalhadores retomavam o trabalho, com cuidado, com atenção, sem medo, constante. O ambiente já não era opressor. Havia cautela, mas também dignidade. O vento soprava de forma constante, sem pressa, sem força excessiva, como um lembrete suave de que a vida segue. E as escolhas deixam marcas. O pai apoiou-se novamente, observou a lavoura, cada pedaço de terra, guardava memórias, de esforço, de dor e agora de mudança. O filho parou ao lado do pai, sem discursos, sem promessas exageradas. A presença bastava, o silêncio entre os dois. Já não era distância, era respeito. O campo parecia aceitar aquele novo equilíbrio. Nada precisava ser dito. Tudo havia sido exposto. A verdade cumprira seu papel e agora exigia continuidade. O pai sentiu uma gratidão profunda, não por ter vencido, mas por não ter endurecido. A fé o manteve inteiro. Mesmo quando tudo falhou, mesmo quando a injustiça parecia definitiva, o filho respirou fundo, sentiu o peso do passado, mas também a possibilidade do futuro. Ele sabia que precisaria provar a mudança, com atitudes diárias e humildade. Os trabalhadores observavam de longe, sem curiosidade, sem tensão. Aquele reencontro silencioso trazia algo novo, que não dependia de ordens, mas de exemplo. O vento trouxe o cheiro da terra úmida, viva presente. O pai fechou os olhos por um instante, sentindo-se parte de tudo. Mais uma vez, o filho olhou ao redor e percebeu que liderar não era mandar, era cuidar, era assumir erros e agir com justiça. O campo seguia seu curso. Nada havia parado, mas tudo havia sido tocado pela verdade e pela fé. Silenciosa, que não exige aplausos, nem reconhecimento. O pai deu um passo lento. A perna ainda exigia cuidado, mas ele não tinha pressa. Sabia que o tempo também faz parte da cura e da reconstrução interior. O filho acompanhou o passo sem pressa, sem superioridade. O gesto simples dizia mais que palavras. Indicava um caminho, ainda frágil. Os trabalhadores retomaram o ritmo, com mais leveza. O medo já não guiava os gestos. Havia cautela, mas também esperança, de que a mudança se mantivesse. O sol seguia seu caminho, iluminando a lavoura sem distinção. Como sempre fez. A terra continuava justa. Mesmo quando os homens falhavam, o pai sentiu no coração que a fé havia sido recompensada, não com milagres visíveis, mas com transformação real, a mais difícil e a mais verdadeira de todas. O filho permaneceu em silêncio, pensativo, consciente. Ele sabia que aquele dia marcava uma ruptura que jamais esqueceria. O vento soprou mais uma vez, suave e constante, como um fechamento silencioso, não de uma história, mas de um ciclo, que precisava terminar. O pai olhou para o céu, sem palavras, sem pedidos. Apenas gratidão. Ele sabia que não caminhava sozinho. Mesmo agora o filho percebeu que o poder verdadeiro não estava no dinheiro nem na autoridade, mas na capacidade
de reconhecer erros e mudar. A lavoura seguia viva, testemunha silenciosa de tudo o que ocorrera. A terra guardaria aquela história, não como ferida, mas como lição. Para sempre, o pai caminhava com dignidade, mesmo ferido, mesmo cansado. A fé o sustentava, como sempre, e continuaria sustentando. Nos dias seguintes, o filho acompanhava em silêncio, sentindo o peso e a responsabilidade que agora compreendia. A mudança não era emoção, era compromisso diário. O vento cessou lentamente e o campo retomou seus sons. O mundo seguia, mas algo essencial havia sido restaurado no invisível e no real. E assim, sem aparições, sem espetáculo, sem luzes místicas, a Virgem Maria cumpriu sua obra, transformando orgulho em consciência e dor em redenção.